Fala pessoal, beleza? Giovanni aqui e hoje dando continuidade então ao sistema esquelético de sustentação. Uma parte 2, né? Vamos dar uma olhada aqui o que é importante eu saber então, além aí desse conteúdo, algo a mais. Vamos dar uma olhada então em relação à divisão, como ele é dividido, né? Como que é dividido aí esse sistema esquelético? O sistema esquelético humano ele pode ser dividido em duas partes. Um esqueleto axial. A palavra axial vem do grego, vem do latim, que significa eixo. Então ele está falando em relação a um eixo do corpo, certo? Então ele vai pegar o eixo do corpo ali, a gente já vai ver como que vai ser essa divisão. E o esqueleto apendicular, então o esqueleto axial e esqueleto apendicular. Em relação ao esqueleto axial, seria essa parte destacada aqui na cor vermelha, e o que sobra, né, que está aqui destacado na corzinha branca, nós temos ali então o esqueleto apendicular. Com relação ao esqueleto axial, nós temos os ossos do crânio, certo? Ossos do crânio, da face, e aqui a questão relacionada ali à costela. Pega aqui esse osso que é o externo, né? Aqui tem um osso bem importante, né? Chamado externo, e ali você já tem, né, as ramificações ali relacionadas a cartilagens costais, certo? Então, temos aqui ossos relacionados aos ossos da face, ossos do crânio e também, né, a parte da coluna, né? Coluna aqui vertebral, em que você tem ali as vértebras cervicais, vértebras torácicas, vértebras lombares, né? Então são 7 vértebras cervicais, são 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares. Beleza, gente? Então esse é o esqueleto axial. Em relação à coluna vertebral, é importante a gente falar um pouquinho mais sobre ela, né? Você já sabe então que a região cervical são 7 vértebras, dorsal aqui vai ter 12, lombar vai ter 5. A parte sacral você tem mais 5 vértebras, só que são 5 vértebras bem soldadas, bem unidas, certo? Então 5 vértebras e o cóccix, 4 vértebras também soldadas bem juntinhas. No total formando aí, né, 33 vértebras, algumas das quais se encontram soldadas, formando aí 2 ossos, o sacro e o cóccix. Na coluna vertebral pode-se observar então essas regiões, né? Cervical, dorsal e lombar. Essas são as principais, tá, gente? Cervical, dorsal e lombar. Importante, inclusive, para nossa mobilidade, beleza? Importante, inclusive, até para nossa saúde. A questão de você cuidar, né? Em relação, vai pegar um peso do chão, sempre, tá, galera? Vai pegar alguma coisa que é muito pesada no chão. A recomendação é que você não faça esse movimento aqui, porque você pode forçar muito a sua coluna, certo? Então sempre, vou pegar alguma coisa muito pesada do chão, se você puder apoiar um braço para você pegar aquele peso, ou então dobrar o joelho, né? Então pensando em ergonomia, pensando em saúde aí da sua coluna vertebral, cuide, né? Cuide bastante, principalmente se você que é jovem, né? Cuide aí da sua saúde, principalmente relacionada à saúde aí da sua coluna vertebral. Vai pegar algum peso do chão, melhor dobrar o joelho para pegar esse peso do chão do que fazer esse movimento de tronco aqui que acaba forçando muito aí, né, a sua coluna vertebral. O esqueleto apendicular, então, nós teremos aqui, né, parte do membros superiores, tem o braço, antebraço, né, e os membros inferiores, então tem ali a parte do quadril, ossos do quadril, temos, né, o fêmur, temos ali, né, os ossos do membro inferior, formando então o esqueleto apendicular também, certo? Cuidado, né? Quais são os cuidados que a gente precisa ter em relação ao nosso esqueleto? Já comentei um pouquinho em relação à movimentação, a coletar um peso aí do chão, né? E com relação a uma fratura, o que acontece durante uma fratura óssea? Você já viu na aula anterior que o osso ele é vascularizado. Tem lá os canais longitudinais, que são os canais de Havers, tem os canais, né, transversais, que são os canais de Volkmann, e que nós temos ali vasos sanguíneos percorrendo o interior dos ossos, certo? Então uma lesão óssea, ela sangra, né? Então, logo após uma fratura, o que acontece? Vai ocorrer ali uma remoção das células mortas, um processo de fagocitose vai acontecer ali na região. Nós temos células ósseas chamadas de osteoclasto. A palavra clasto quer dizer remodelagem, quer dizer comedor, ou seja, ele vai auxiliar numa remodelagem óssea, certo? Depois vem a proliferação do periósteo. Periósteo que é um tecido conjuntivo propriamente dito do tipo denso, que vai formar, né, em volta ali da região, e aí você vai tendo ali a formação de um osso novo, certo? Um processo de mineralização. Então vai mineralizando, vai calcificando novamente
aquela região, formando ali um processo de ossificação e esse tecido vai regenerando. Normalmente ele forma ali um calo ósseo para depois poder sofrer um processo de remodelagem óssea, certo? Então, seriam etapas aí de recuperação de uma fratura. Normalmente a gente precisa, né, dependendo da fratura, precisa utilizar o gesso, que é uma forma de você moldar, garantir que a remodelagem vai ocorrer perfeitamente. Se um gesso for colocado torto, é lógico que o osso também vai ser remodelado ali de acordo com a forma. O gesso é como se fosse uma forma em que o osso vai crescendo de acordo com aquele gesso ali, certo? Então, o médico, quando ele vai preparar o gesso, é importante que ele tenha uma noção, né, em relação ao formato ósseo ali, para que ele não cresça, não ocorra a remodelagem óssea e a hora que o paciente vai conferir, o braço lá, sei lá, o osso está torto. E aí precisa fazer o quê? Precisa fazer todo o processo novamente, né? Normalmente, processo bem doloroso aí, certo? Vamos lá então, gente. Articulações. As articulações entre os ossos, né? Existem 3 tipos de articulações. Então elas permitem a mobilidade. Vamos dar uma olhada. São 3 tipos de articulações. As articulações imóveis. Imóveis são as articulações que existem entre os ossos do crânio, por exemplo. Daqui a pouco eu vou te mostrar imagem, né? Mas são as articulações que existem entre os ossos do crânio que não ali permite qualquer tipo de movimento. Elas estão mais ali, né, associadas a unir ossos, né? Temos articulações semimóveis que têm uma certa mobilidade, né, como as vértebras em si, permitindo movimentos pouco amplos, não é essa a função, garantir muitos movimentos. E temos as articulações móveis, como do joelho, né? Então aqui no joelho você tem articulações que são bem móveis, né? Relação o braço, o antebraço aqui do cotovelo, você tem também as articulações que são móveis. Com essa imagem nós temos aqui a localização, né? As móveis, então aqui você tem a articulação móvel no joelho também móvel, aqui no encaixe do fêmur também articulação móvel, aqui, né, você tem em relação à articulação móvel, do cotovelo articulação móvel, aqui no ombro também em relação ao encaixe do braço e antebraço ali, você tem o cotovelo, né, e tem as articulações ali do ombro. Então são articulações móveis. Semimóveis, então você tem a articulação aqui, né, tem articulação na coluna vertebral, e as imóveis vai ficar mais visível para nós, daqui a pouco aparece, mas nós temos aqui, entre os ossos do crânio, nós temos as articulações imóveis. As móveis também posso chamar de diartroses, articulações móveis ou diartroses, certo? São as articulações que nós encontramos, por exemplo, no joelho, as articulações aí, joelho, cotovelo, encaixe aqui, né, em relação ao ombro, né? Você tem essas articulações aí que são móveis. As articulações semimóveis, anfiartroses, esse prefixo anfi quer dizer duplo, né? Então, semimóveis, ou seja, duplo comportamento, são as articulações aí que vão ter uma pequena mobilidade, como as articulações aí da coluna vertebral, né? Você tem ali também em relação à pelve, ao quadril, né? E as sinartroses ou articulações imóveis. Imóveis, né, são essas articulações que você vai ter aqui, né, nessa região aqui do crânio. Elas não têm uma função de mobilidade, mas uma função relacionada, né, ao encaixe ósseo desses ossos do crânio, são articulações fibrosas, né? Importante dizer, ó, as semimóveis são cartilaginosas, certo? E as imóveis ou sinartroses são articulações fibrosas. Então são mais duras porque a função delas não é o movimento, é mais relacionada ao encaixe ósseo. Tudo bem? Vamos adiante? Cuidados com o esqueleto, né? Então nós temos aí algumas, né, situações importantes. Com relação a uma postura normal, então pensando numa postura normal, você vai avaliar o quê? Se a pessoa, né, tem uma determinada postura ideal, nesse caso assim, né? Se ela não tem uma curvatura nem para o lado, nem para frente, certo? Essa curvatura para frente é chamada de cifose, então quando a pessoa tem uma curvatura, né, a gente chama de cifose. Temos a lordose, quando ela é mais relacionada à região lombar, então ela tem uma curvatura excessiva na região lombar, certo? E a escoliose, quando a coluna é torta. Muitas vezes precisa fazer cirurgia para colocar ali parafusos para poder alinhar essa coluna vertebral, certo? Então aqui você vê uma coluna vertebral que já foi feita uma cirurgia, colocado ali alguns parafusos para poder acertar, para poder alinhar essa coluna vertebral.
beleza? Então, deformações da coluna vertebral, falamos da cifose, que são as costas arqueadas, né? A escoliose, quando a coluna é torta, desvio lateral, e a lordose, quando a região lombar ela tem uma curvatura excessiva, certo? Com relação a orientações, né? Pesos, vocês aí estudantes, peso das mochilas. Qual é o peso ideal da mochila? O peso da mochila não deve exceder 10 a 15% do peso corporal. E se estiver muito pesada, sempre, né? O ideal é que você distribua o peso, nunca carregando de um lado só. Isso não é aconselhável por conta aí de você poder, né, ter aí um erro de postura. Legal? E é lógico, nesse momento, né, uma coisa que está todo mundo aí utilizando, o celular, você pode começar a observar a sua volta, né? Você vê o que? Sempre alguém ali com o celular nessa posição aqui. Então, o pescoço tecnológico, o uso excessivo de celular pode causar dor na coluna, certo? Então, você tem aqui alguns exemplos, ó, quando você está aqui nessa posição, é como se você tivesse 6 quilos em cima da sua cabeça, com ângulo de 15 graus, 12 quilos, 30 graus, 18 quilos, podendo chegar, gente, a 27 quilos. Olha só a diferença de 6 para 27 quilos quando você está nessa posição aqui, ó, né? Então é algo aí que pode ser, né, que a longo prazo traga problemas bem graves relacionado principalmente a essa parte da coluna cervical aqui, da parte cervical. Tudo bem? Então fica aí essas dicas, cuidados em relação ao seu esqueleto e até a nossa próxima aula com mais dicas e mais informações aí para você. Gente, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.